portanto, sem mais demoras, irei passar a palavra, dando conta que temos muito mais pessoas inscritas, mas como é aqui uma prática da casa, gostamos também de cumprir os horários, quer aqui no horário de arranque do webinar e também depois com o término no horário previsto. Portanto, então agradeço a participação aqui também do nosso formador, doutora Guial Falcão, a quem passo então a palavra. Muito boa tarde, Gabriel. Obrigado pelo vosso convite. Obrigado, António Oliveira, pelo convite. E muito obrigado pela vossa presença a todos. Vamos lá então começar com este webinar de como se ganham eleições na era digital. Vamos lá. Já os cumprimentei. Vamos lá ver então como se ganham eleições. Bem, quando se falam de temas destes, numa altura como esta que estamos a viver agora de um período eleitoral, é normal que se fale de marketing. E quando se fala de marketing, é normal que se fale de marketing em geral, se diferencie do marketing político e do marketing eleitoral. Bem, eu não vou fazer nada disso. Se estavam à espera, pode ser que tenha uma certa desilusão. E não vou fazer por duas razões muito simples. Uma tem a ver com o facto de isto ser um webinar com meia hora de exposição e o resto para debate, e logo a seguir um webinar que serve para divulgar o curso de formação que a GTI, muito bem, tem dentro do seu pacote, que tem a ver com o marketing político. Aí sim, podem-se tratar de temas desses e podem ser esses temas tratados e bastante mais, e praticar. Por outra razão, pela qual não vou pegar nessa temática, tem a ver comigo próprio. Em 96 tinha a oportunidade de trabalhar esses temas e trabalhá-los bem. Porquê? Porque tive como co-orientador um senhor francês que provavelmente muitos de vocês conhecerão ou já ouviram falar, o senhor Denis Lindon, que era coautor do famoso Mercator francês, que depois foi adaptado também para Portugal. Esse senhor escreveu um livro, vários, mas um deles que era Marketing Politique, e propôs-me criar uma espécie de um marketing político adaptado à realidade portuguesa. Basta lá saber porquê, mas na altura foram eleições em 96, 97, autárquicas, e eu preferi andar e atrasar a minha tese, preferi andar aqui em campanhas como a do Menezes e de outras pessoas como essas, e talvez tenha aprendido coisas mais práticas. É sobre essas que eu lhes vou falar. Então, nessa perspectiva, não vou falar nada desses conceitos do marketing, mas sim como se ganham eleições. Para ganhar eleições é necessário saber como são tomadas decisões na era digital e depois como se comunica na era digital. É sobre estas duas temáticas que eu gostava de refletir um bocadinho hoje convosco. Vamos lá começar com a primeira. Como são tomadas decisões na época digital em termos de eleitorais? Fundamentalmente, e para quê? Fundamentalmente também para escolher os candidatos. No fundo, o candidato e os seus companheiros nas listas são uma espécie de produto que, em termos de marketing, se vão apresentar, ou do serviço, que se vão apresentar aos eleitores. Portanto, qual a informação necessária para escolher um candidato e, por sua vez, qual a informação necessária para escolher os elementos a integrar na lista e depois quais as temáticas a apresentar, quais os problemas a resolver. Não sei se me estão a ouvir bem. Estão a ver algumas caras aí? Não? Não? Ok. Então, é sobre estas três questões que, à partida, eu gostava de lhes dar alguma informação e depois refletir convosco. Para recolher informação que permita responder àquelas três perguntas, nós temos fundamentalmente quatro grandes instrumentos. Por um lado, as famosas sondagens, por outro lado, os resultados em anteriores eleições, os resultados dos candidatos, a observação na comunicação social e as redes sociais, cada vez mais o listening social, que é cada vez mais importante. Vamos ver cada uma destas. Então,
as sondagens. Como é que as sondagens, aguenta um bocadinho, como é que as sondagens podem contribuir para recolhermos informação? De uma forma muito simples. É que uma das formas de contactar e de recolher informação junto dos eleitores ainda continua a ser a forma de os contactar verbalmente ou presencialmente. E continua a ser, e cada vez tem vindo a reforçar-se. Porquê é que eu digo que tem vindo a reforçar-se? Por uma razão muito simples. Houve uns tempos em que as sondagens não estavam a ser um instrumento muito adequado para recolher informação e, ultimamente, passou novamente a ser um bom instrumento para a recolha de informação. Porquê é que não estavam a ser um bom instrumento para a recolha de informação? Por uma razão muito simples. Parte das sondagens políticas são realizadas e cada vez mais são realizadas através de contactos telefónicos. Ora, nos últimos 10 anos, os contactos telefónicos, que eram praticamente fixos, ou melhor, o que se tinha acesso a eles era as listas telefónicas fixas, quem não se lembra das listas em papel, deixaram de existir. Ao deixarem de existir, nós não temos forma de contactar com os eleitores. Até que, de repente, as coisas foram mudando. E foram mudando e, como as pessoas gostam muito de ir às redes sociais, sempre que vão às redes sociais, fazem um pacto com cada uma dessas redes que têm que se identificar. Identificam-se por via dos seus contactos telefónicos e depois, como devem imaginar, as redes sociais gostam é de dinheiro e, como tal, vendem os contactos a entidades que também sabem ir buscar esses contactos com as landing pages e coisas parecidas com estas e depois vendem às empresas de sondagens. Algumas, porque outras ainda não estão a ir a esse sítio. Bem, então, as sondagens permitem recolher informação para decidir sobre os candidatos. Vou-lhes mostrar aqui dois casos, e já estão a ver aqui na imagem, dois casos onde, neste caso, nestas eleições, isso se verifica. E podem acompanhar depois, mais tarde, nos resultados eleitorais. Eu pus aqui um caso de um candidato que se candidata pelo Algarve, pelo Chega, o Rui Cristina. O Rui Cristina, para quem não sabe, é um candidato, um cidadão residente e eleitor em Lolé. E já concorreu uma vez a Lolé e perdeu. E perdeu fundamentalmente porque o candidato que estava no poder ainda não tinha terminado os seus 3 mandatos. Normalmente esse é um dos problemas para se ganhar uma eleição. Desta vez, em vez de se candidatar por Lolé, vai candidatar-se por Albufeira. E o que é que as sondagens têm a ver com isso? Perguntam vocês. Ora, foi exatamente como o Chega está forte em alguns concelhos do Algarve, as sondagens permitiram testar onde é que o Rui Cristina, apesar de não ser da Albufeira, e onde é que o Chega, a nível nacional e com a força do nacional, tinha mais potencial para ganhar eleições. Daí que as sondagens levaram a que o Rui Cristina, em vez de se candidatar por Lolé, vai candidatar-se por Albufeira. Fruto de quê? Fundamentalmente, tenho quase a certeza absoluta, fruto das sondagens. Nesse caso, eu fui malandro e em vez de pôr uma imagem, só encontrar uma imagem do Rui Cristina como cabeça de lista, vá-se lá saber, arranjei uma imagem com a Cristina, deve ser outra Cristina, que deve ser a Presidente da Assembleia. O Presidente, o candidato a Presidente é o Rui Cristina. Foram as sondagens que levaram a que o Chega tenha tomado esta decisão. Vou pôr outro exemplo. E ponho aqui porque já foi subejamente tratado na comunicação social, nomeadamente no Observador, entre outros, que eu vi esta mensagem, estas notícias. Em Vila Pouca da Guiar, o PSD local escolheu um determinado candidato para concorrer pelas suas listas. Porém, o PSD nacional e local também fez sondagens e fez sondagens com mais que uma empresa de sondagens, porque nestas coisas às vezes
eles gostam de testar, não vá uma empresa falhar. E então verificou-se que o candidato que o PSD local tinha escolhido não tinha hipótese de ganhar as eleições. O PSD nacional, em função das sondagens, avocou a decisão e apresentou contra toda a guerra, claro que se está a desencadear, inclusivamente casos de polícia com assaltos ou apedrejamento à casa da candidata, e apresentou como candidata Ana Rita Dias. As sondagens influenciaram a escolha do candidato. Há outra forma também de escolher o candidato. Já agora também lhes gostava de mostrar, e como é que se fazem isto das sondagens? É uma coisa muito complicada. Bem, atualmente, e com o efeito da comunicação do digital, é extremamente fácil fazer sondagens. Estão a ver um QR Code, não estão? Não? Então, peço-lhes o favor, com o vosso telemóvel, experimentem ler esse QR Code e entrem num questionáriozinho rápido para ver como é que estas coisas se fazem. Ok? Então, o que eu fiz? Fui ao Google Forms, criei um questionário, ou pedi ao... Fui ao Google Forms, que é uma forma de disponibilizar um questionário online, ou fazer um questionário online. Se tiverem dificuldades em fazer as questões, bom, ao GPT e peçam-lhe exatamente, olha, faz-me um questionário com este tipo de questões, com estas e estas características. O GPT faz exatamente o questionário, estou-lhes a dizer isto, tenho experiência, mas muita experiência a fazer questionários, e durante vários anos ensinei no ensino superior como fazer questionários, e vou com muita frequência ao GPT pedir-lhe que me faça, ou que me ajude a fazer questionários. Então, o GPT pode-te ajudar a fazer as questões, o Google Forms ajuda-te a estruturar o questionário e, inclusivamente, a lançá-lo, com esta asneira que eu estava a fazer aqui, provavelmente da partilha, mas acreditem que tenho muita experiência a partilhar isto com os conselhos com os quais trabalho, e automaticamente estamos logo a recolher a informação e a ver como é que as pessoas decidem sobre. Ou seja, a partir de determinada altura, a recolha de informação passou a ser online. Ora, estão a ver, estamos num evento como este, que agora, por acaso, não correu muito bem, mas lançavam um QR Codezinho destes e automaticamente estavam a recolher a informação e a tomar decisões para, inclusivamente, durante um debate ou coisa parecida, como é que estão a recolher a informação e a fornecer aos vossos candidatos. Ok? Portanto, sim, as sondagens tornaram-se uma forma, claro, se vocês tiverem, deixa-me ver, se vocês tiverem uma base, um call center, uma base de contactos digitais de pessoas que possam responder a um questionário como este, estão a ver a quantidade de informação que recolhem e a forma como rapidamente ajudam a tomar decisões. Ok? Bem, portanto, sim, as sondagens são um instrumento que ajuda muito no marketing atualmente. Agora, por acaso pus aqui uma imagem um bocado malandra. Estão a ver esta do Papa e do Ricardo Rio? O que é que E porquê que pus isto aqui? Até parece que Sua Santidade, o Papa, está a abençoar o Ricardo Rio. Diríamos que não é bem a ideia, foi o que me apareceu aqui à mão. A ideia tinha a ver com isto. Se nós dizemos que os resultados anteriores ajudam a escolher o candidato, em Portugal, nas eleições autárquicas, os resultados, quando um candidato ganha uma eleição, normalmente ganha para três mandatos. Eu só me recordo assim, de repente, de um candidato aqui na nossa zona norte que tenha ganho uma eleição e no segundo mandato a perdeu, que foi em Chaves, se não me engano, o António Cabeleira. Praticamente se contam pelos dedos das mãos quando um indivíduo concorre a uma eleição e depois volta a concorrer novamente, normalmente ganha sempre. Portanto, é como se fosse uma bênção divina, que é ganhaste e a seguir já ganhaste para mais 2 mandatos, este e mais 2. Portanto, sim, em função dos resultados. Logo, torna-se extremamente complicado que é encontrar um candidato que queira concorrer quando um outro já está no poder. Estão a ver?
Ok? Bem, vamos para a frente. E depois também existe outra coisa aqui que, para ajudar a tomar decisões, que são as famosas redes sociais, que provavelmente vocês já conhecem e provavelmente já dominarão bem. Estas redes sociais, nomeadamente o Buzz Monitor, o Brandwatch e o Talk Walker, são, entre outras plataformas, social listening. Estas plataformas, eu vou-lhes pôr aqui depois os links para vocês, e já dei esta apresentação para depois vocês poderem experienciar. O que é que permitem estas plataformas? Permitem a monitorização da relação nas redes sociais e não só, e inclusivamente também na forma como o candidato se posiciona na web, permitem a monitorização quer do candidato, quer das nossas páginas e das nossas landing pages. Vamos ver cada uma delas assim muito rapidamente. E permitem, inclusivamente, em termos mais de sensibilidade. Este Buzz Monitor é fundamentalmente uma espécie de escuta social e que permite, quer com produtos, isto não foi só concebido para a política, hein? Isto foi concebido para a política, mas também para. Deixem-me ver como é que vou aqui com o tempo. Foi concebido para a política, mas também para os outros produtos. E permite rastrear nas diferentes redes sociais e em todas as redes sociais qual é o impacto da comunicação do nosso candidato ou da nossa lista ou da forma como nós interagimos com o eleitor. Inclusivamente fornecer um conjunto de feedbacks e de indicadores em termos de dashboard. Depois temos este do Brandwatch. Este do Brandwatch, para além de fazer tudo o que o outro anteriormente também faz, permite-se fazer algo bastante interessante, que é fazer uma análise, se me permitem, do sentimento em relação ao candidato, ou em relação ao produto, ou em relação à nossa lista em termos de sentimento positivo, sentimento negativo e todo este processo. Temos depois também outro, para quem gosta, porque eles podem se complementar, que é o Talkwalker. Este não é tanto uma base de dados, mas permite-se fazer uma cobertura de muito maior em termos de data mining, permite inclusivamente depois fazer o aporte dos resultados que se estão a recolher. Portanto, reparem, se trabalham com as redes sociais, a forma para fornecer a orientação ao candidato, estas três ferramentas são fundamentais. Vamos lá ver. E isto já está a ser utilizado em Portugal? Sim, de certa forma. E quem é que acham que é o partido que está a utilizar mais estas ferramentas? É óbvio, podíamos fazer a pergunta e quase todos adivinhavam com isto. É o Chega, como não podia deixar de ser. Bem, podia deixar de ser, já não vou meter por aí, né? É o Chega, e é essencialmente a iniciativa liberal. O PS e o PSD estão a acordar agora à velocidade de quem tem dinheiro, não é? Começar a trabalhar estas coisas. E os autarcas que têm dinheiro estão a começar a sensibilizar-se para isto e não estão a começar a meter, a ter nas redes sociais coisas só por terem nas redes sociais. É necessário ter nas redes sociais e saber como comunicar nas redes sociais. E quais são os indicadores que nos permitem comunicar bem nas redes sociais. Bem, posto isto, agora vamos à segunda parte. Isto estou um bocadinho descontrolado, tenho que andar um bocadinho mais depressa, que é a segunda pergunta. E como comunicar se já temos informação ou se já temos instrumentos para recolher informação? Então também podemos perguntar e como comunicar na era digital. E inclusivamente, quer do que comunicamos, ver se estamos a comunicar bem ou não estamos a comunicar bem. Ou como é que podemos orientar a nossa comunicação. Eu também lhes podia considerar que quais são os canais de comunicação, os meios de comunicação.
Não vamos pôr de lado, tal como na primeira parte, não pusemos de lado os instrumentos tradicionais, como as sondagens e esses outros que eu referi. Aqui também não vamos pôr de lado os eventos, os debates e os comícios. E não os vamos pôr de lado fundamentalmente por duas razões. É que eles ainda funcionam. E funcionam não só para um determinado público mais idoso que não tem redes sociais. Atualmente quase toda a gente tem redes sociais. Ok? Eles funcionam para além disso, para muitas vezes descomprimir e, na maior parte dos casos, atualmente, para funcionar como recolha de conteúdo para alimentar as redes sociais. Os eventos, porque um simples telemóvel permite atualmente recolher informação. Eu pus aqui uma corrida, mas poderíamos. Há vários tipos de eventos, depois há outros que também não sabem tirar proveito destas coisas. Mas para isso lá estará o Ricardo Araújo, depois aos domingos, para fazer os tesourinhos dentro destas coisas que cada um vai publicando e companhia, não é? Mas os eventos, sim, são fantásticos para estas coisas e quando são ao ar livre permitem-se boas imagens, boas fotografias. Os debates quase não, são um bocado monótonos e são os tais dos tesourinhos deprimentes, estão a ver? Ainda continuam, agora começou a ser, antes utilizavam-se muito para a televisão, agora começaram como com o digital e com os canais locais começa a ser fácil e as rádios locais começa a ser fácil fazerem os debates, muita gente ainda cai na asneira de entrar nesta cena dos debates. Eu não sei se são assim tão eficazes como isso, porque exigem uma boa preparação dos candidatos e não sei se têm gente preparada para os ajudar a isto, nomeadamente jornalistas e gente que os possa treinar a este nível. E os comícios? Bem, os comícios, como vocês sabem, servem para alimentar a clientela. Aqueles apaniguados, eu não devia utilizar esta expressão, mas aqueles apaniguados que querem ir lá com a bandeirinha mostrar que estão presentes para que o seu presidente, se ganhar as eleições, lhe deem um taxazinho ou coisa parecida, porque eu não vejo que os comícios sejam um grande contributo para mobilizar. Depois sim, fazem aquela história de antigamente era com os carros à volta das aldeias, lembram-se, ainda começa, o Chega ainda faz um bocadinho isso, que é assim um contrassenso, que é para mostrar, não estamos só nas redes sociais, mas também estamos nisto, somos muitos, não sei se é assim, estou a meter para onde não devo. Mas muitas vezes também servem para nos tirar a fotografia e dizer somos muitos. Não sei se passa. Ok? Bem, temos estes. Depois temos os outros, que são o material visual e material de campanha. Os saquinhos, as esferográficas, os calendários, os famosos santinhos e também os outdoors. Tens alguma coisa contra isso? Eu não. Até porque eu não vejo quando um candidato anda a fazer o contacto porta a porta, que não deixa ainda de ser importante, que chegue junto das pessoas e quando está numa zona densamente povoada, consiga abordar as pessoas e não tenha nada para lhe oferecer. Normalmente é uma esferográfica. Nas aldeias costuma ser um avental e coisas como essas para as senhoras. Bem, portanto, isto ainda funciona. E quando não funciona, há muita gente que pede. Epá, há outro que gostava de chamar a atenção, portanto, sim, ainda tem um efeito de comunicação. Há outro que continua a ser o que vemos todos os dias, que é os famosos outdoors. E dentro dos outdoors há alguma coisa contra? Nada. Até porque eles costumam passar bem a mensagem. E até hoje ainda não está provado que tenham contribuído muito assim para o despiste de pessoas. Polui um bocadinho, é verdade, mas depois eles tiram de lá essa coisa. Agora também contribuem muito para os famosos tesourinhos deprimentes. E às vezes um outdoor é um instrumento que tem que ser bem concebido. E bem concebido por profissionais. Se não forem profissionais, é melhor que não se ponham a inventar e que sigam. Há um indivíduo, um publicitário da Mosca, um desses, só o nome de uma agência de publicidade da Mosca, só o nome já não deixa de ser criativo. Tem uma mensagem muito simples. Talvez já os franceses, aqueles que eu há bocadinho lhes referi, e os americanos conhecem há muito tempo, que é num outdoor,
não ponhas mais que uma mensagem. E se for curta, melhor. Tens é que saber como é que a passas e tem que dizer algo à pessoa. Daí as sondagens, daí aqueles instrumentos que lhes falei há bocadinho das redes sociais serem fundamentais para pesquisar a informação e para ajudar a estruturar a mensagem que se quer passar. E normalmente eles servem para mostrar a cara da pessoa que se vai apresentar. Vou pôr aqui dois exemplos concretos. De uma pessoa inteligente, que é como é que se chama, o Fernando Medina, mas que foi atacado por causa quando se apresentou, se não me engano, a primeira vez, Mais Lisboa. Mais Lisboa tinha sido um slogan que está bom, ok? Ou parece bom agora, passado este tempo todo, mas tinha sido já um slogan do João Soares. E como tal, reparem como é que a comunicação gosta destas coisas. Agora o outro desgraçado do Moedas atacou o outro senhor, já morreu e ainda atiram-se todos a eles. A comunicação gosta desse. Está numa fase de sobrevivência, está a ver, portanto, gosta de sangue. Na altura foi em relação ao Medina. A mesma coisa com este tesourinho deprimente, sabes? A Isabel Reis até é uma senhora simpática e gosta de abraçar aranhas. Estás a ver? O leitmotiv até não deixava de estar bom, ok? Que é abraçar a terra que por acaso estão a ver o filme, não é? Portanto, tem que saber combinar estas duas coisas. Este canal não deixa de ser bom. Vamos e quase a terminar. Deixa eu ver se cumpro o meu objetivo. Sim. Então, se estamos na era digital, deixa-me ver se eu vejo a cara das pessoas, a ver se me estão. Epá, já estão fartos de mim, já estou a ver. Ok. Então, na era digital, o que temos? TikTok. E TikTok para quem? Todos estes são fantásticos para comunicar. Temos é combiná-los. O TikTok, nas caixas de negros, é para aquele tipo de gente que quase nunca vai votar. Mas os políticos andam atrás deles e não conseguem. Ora, os do Chega sabem atacá-los bem. Com o quê? Com o TikTok. Os putos, os rapazes, putos, quer dizer, para um cota como eu. Os rapazes e raparigas dos 18 aos 30 e pouco. Andam muito por isto, gostam destas coisas. Eu quase me atrevo a dizer que os cotas, como eu, já começam de vez em quando a ir lá dar uma espreita. Portanto, é um canal que começa a ser transversal. E o Facebook, toda a gente sabe que o Facebook é transversal, um bocadinho mais para cotas. Nas sondagens começam a saber que a partir dos 35 anos as pessoas estão lá ou melhor, espera aí, estou-me aqui a enganar. Dos 35 até aos 60, as pessoas estão lá. Os velhotes já começam a ir lá, os putos é que não vão muito nessa. Ok? Vão em qual? Vão mais no Instagram. E depois temos outro, que é o Twitter, ou o X, como queiram agora, que serve fundamentalmente para disponibilizar a informação para aqueles que gostam de informação mais atualizada e gostam mais de texto que o scroll de andar lá sempre a fazer o zap com o dedo. Portanto, a combinação destes todos é que não deixa de ser importante. E temos os instrumentos anteriores que lhes falei anteriormente para ver qual a eficácia destes e como é que estes estão a funcionar para passarmos a mensagem. Ok? Bem, agora deixa-me ver se tenho mais aqui alguma coisinha para lhes passar. Ok. Estes da rede social. Há esta coisa também, e para terminar, já estou a passar da hora, vou ver como é que termino isto. Para terminar, temos a publicidade segmentada e a Big Data e paga. Há quem pense que não se pode pôr publicidade paga nas campanhas eleitorais. E é verdade. A partir do momento que começam as campanhas, não se pode fazer pagamentos de publicidade nas redes sociais. Agora, antes de começar uma campanha, começou-se a criar engajamento com os eleitores. E aí sim. E aí sim. Se quiserem começar a preparar a coisa antes de, então, não se importem de gastar algum dinheirinho que é para depois começar a ter o tracking. Já agora, gostava de lhes falar de mais duas coisas em termos digitais, nomeadamente estes conteúdos pessoais
em termos do styling influence, que tem a ver com aquilo mais pessoal que cada um vai contando e que lhe apetece ou que se disponibiliza pessoalmente a colocar nas suas redes sociais, mas muito de caráter pessoal. Ora, quando nos expomos em termos pessoais, vamos para a parte emocional. Mas quando vamos para a parte emocional, também nos expomos imenso e depois não se queixem. Ok? Portanto, isto é uma espécie de dupla face. Serve para ir ao coração dos eleitores, mas por sua vez depois também nos expõe muito, também expõe os candidatos muito porque tem a ver muito com algo muito pessoal. E para terminar, gostava de salientar também estes micro-influenciadores. Estamos na era do digital, estamos muito a nível do local. Se os influencers são a nível nacional, são inclusivamente pelas agências de publicidade cada vez mais pagos e mais tidos em consideração. Reparem nas televisões. Aqueles, foi um tiro, eu acho que é um tiro no escuro, terem no escuro, no pé, que é terem aqueles comentadores, os comentadores, seriam uma espécie de influencers. Eu acho que cada vez estes que estão na televisão são menos influencers, porque não são, a televisão ainda não é um instrumento muito segmentado para determinados públicos. Mas aqui estamos nas redes sociais e nas redes sociais podemos orientar os nossos influencers que é em função da temática e em função do tipo de público que queremos atingir. E quem são estes influencers? São os indivíduos a nível local que têm o seu impacto e que nós podemos medir qual é o impacto que eles têm com as ferramentas que lhes falei anteriormente, podem ser bons instrumentos de comunicação. Provavelmente teria aqui mais coisinhas para lhes falar. Tenho. Mais uma, só para terminar, já estou a passar 5 minutos. O António Oliveira deve estar furioso comigo, que não estou a controlar bem o tempo. Vou procurar, e a Gabriela, não é, Gabriela? Vou terminar. Nomeadamente, não podia deixar de destacar aqui dois instrumentos, duas peças de comunicação em termos digitais e que toda a gente está farta de ver aqui nas campanhas autárquicas. São os podcasts e os vídeos que cada um vai fazendo e que, reparem, não há presidente de Câmara nenhum que não se ponha com o seu telemóvel, inclusivamente com estão a ver aquela coisa ali assim, tipo Marcelo, aprenderam com o Marcelo e comecem a fazer alguns são profissionais, Paulo, e comecem a fazer os seus videozinhos, que parece que são espontâneos, de espontâneos não têm nada e alguns até andam com o papelinho, anda o outro atrás com o papelinho para ir ler e pumba, às vezes cai. Não deixaria de ser interessante terem fazerem esses apanhados, mas o engraçado é que funcionam. E que começam a fazer muito tracking nas redes sociais. E também há quem há 2 ou 3 anos, como eu, não acreditava muito nos podcasts, bem me enganei, e na nossa área da formação, o Oliveira e a Gabriela estão a apostar nestes webinars para divulgarem o pacote formativo que têm, e já agora aproveito, vejam o pacote formativo que esta e nós que fazemos uma parceria com eles, têm para oferecer a nível nacional e para desenvolver as vossas competências e que desenvolvem inclusivamente conteúdos multimédia para vos ensinar, quer em termos de áudio, quer em termos de vídeo. Ora, os políticos estão-se a começar a tornar craques a fornecer os seus áudio e vídeo com as promessas que fazem, com a forma como querem chegar aos eleitores. Bem, espero ter tentado conseguir passar-lhes alguma mensagem. Provavelmente no curso que vai ser estruturado, que já está estruturado pela GTI, terão muito mais temos a oportunidade para desenvolver todas estas temáticas e muito mais. Eu agora ponho-me à vossa disposição. Muito obrigado. Batam palmas. Obrigado.